Então, gente, eu tô aqui no início do vídeo só pra dizer que eu perdi muito time de falar sobre esse filme, porque eu tava planejando pra esse vídeo ser lançado em uma data específica, só que a edição demorou muito, então eu só pude lançar agora, mas fica aí que vai ser legal, eu prometo. Algumas informações estão ultrapassadas, mas nada que irá afetar muito o vídeo, então só se sente aí, relaxe e aproveite. Dinamarca, um belo país nórdico conhecido por suas belezas, por seu povo pacífico, além de ser conhecido pelos seus parques eólicos e pelo consumo de álcool. Isso é sério. Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas por algum motivo, eu vou te dar um pequeno contexto do que eu estou falando. Thomas Vinterberg, sabe quem é esse cara? Em 1998 ele dirigiu um filme chamado Festen, ou Festa de Família, como ficou conhecido em português, e que marcou o início de um movimento chamado Dogma 95, junto com um cara louco chamado Lars von Trier. Fez uns filmes levinhos aí. Esse mesmo Vinterberg estava com a sua filha Ida na Dinamarca quando eles receberam a visita de uma roteirista americana. Essa roteirista, eu juro pra vocês que eu tentei encontrar o nome dela no YouTube, mas em todas as entrevistas o Vinterberg apenas falou que ela é uma roteirista. Eles tiveram uma conversa onde a garota disse que no fim de semana ela iria correr em volta de um lago, e a roteirista obviamente perguntou o que seria isso. E ela disse que as pessoas que estavam naquele lugar deveriam correr em volta de um lago enquanto esvaziavam engradados de cerveja. Isso deixou a roteirista meio chocada, tipo, porque ela só tinha 17 anos. Mas o que isso tem a ver com o resto do vídeo? Calma, eu já chego lá. Se ajeita aí na cadeira, ajeita essa posição, porque senão você pode ficar com um certo problema na coluna. E vem comigo. Druk ou Druk, eu realmente não sei como se pronuncia, peraí só um segundo. Druk ou do inglês, que é bem melhor, que é Another Round, que significa outra rodada. E isso foi traduzido no Brasil de uma forma ridícula, como Druk mais uma dose, ou se fosse falar da forma correta, seria mais uma dose, mas beleza. Eles manteram o título em dinamarquês e colocaram um subtítulo estúpido. Esse filme ele foi indicado ao Oscar de 2021 em duas categorias, que foi melhor filme internacional e melhor direção, repetido que o próprio Vinterberg conseguiu alcançar em 2014 com a indicação de seu filme A Caça, na época para melhor filme estrangeiro apenas. E como a lista do Oscar saiu nessa semana... And the Oscar goes to Another Round, Denmark, directed by Thomas Vinterberg. E desde pegar um pouquinho desse hype e falar desse filme que está sendo absurdamente comentado no mundo inteiro, então bora lá. Vamos lá, sinopse. Sobre o que é esse filme? Bem, o básico do básico é sobre um grupo de amigos que no aniversário de 40 anos de um deles, numa conversa bem corriqueira e descontraída, eles citam o fato protagonista do filme ser dançarino e do fato de que um carinha chamado Finn Skaderud propôs uma teoria aonde, quer dizer, uma teoria bem entre aspas mesmo, já que o próprio diretor do filme disse que isso não é uma teoria de verdade. Ele disse que o ser humano nasce com um déficit de 0,05% de álcool no sangue e que se você ficasse bêbado todo dia para suprir esse déficit, a sua vida melhoraria, porque segundo o cara que puxou o assunto, você ficaria mais corajoso e mais tudo. Você seria o cara, a sua vida não teria problemas, certo?
certo? Não, errado, bem errado. É óbvio que essa ideia não daria certo. Quanto mais eles vão bebendo, mais eles sentem que pode ir além e eles vão. Bom, o filme ele começa com uma frase de um filósofo que o nome dele é simplesmente impossível de se pronunciar. Sério, olha isso. Tenta ler isso. E de fundo nós escutamos um gato pingado falando que a corrida no lago vai começar. E você se lembra disso? Se você se lembra disso, a corrida em volta do lago? Pois é, não é à toa que o Winterberg escolheu logo essa cena para começar o filme. E não para por aí. A história segue mostrando os jovens fazendo um bocado de merda, porque não é muita novidade. E depois dessa sequência onde, sinceramente, eu nunca vi tanto álcool sendo ingerido em tão pouco tempo de filme, entram os créditos iniciais. Tá, vamos lá. O que aconteceu aqui? Druk, como o Google Tradutor disse, que do dinamarquês significa bebedeira, é um excelente título para esse filme que, literalmente aparece alguém tomando bebida alcoólica o tempo inteiro. E isso não se restringe só aos personagens do filme, pois há um trecho onde mostra uns políticos, sério, enchendo a cara e indo em reuniões importantíssimas bêbados. Políticos como Boris Johnson ou a Angela Merkel e até o Bill Clinton. Ou que é normal, né? Normal. Tipo, é mais um dia comum na vizinhança. Você ir ali no bar e tá a Angela Merkel tomando uma cerveja. Mas nada disso é gratuito. Nananina não, calma. Nosso querido diretor Tomás, ele exemplificou de maneira extremamente curta e eficaz porque que ele fez um filme onde todo mundo enche a cara. Numa entrevista que ele fez ao TIFF, ou Festival de Toronto, onde ele falou isso. Can you talk about where that idea came from and why it was intriguing for you to turn it into a film? Well, to start with, I just had to look at my own country. We drink a lot. Voltando para aquilo que eu estava falando, segundo ele, na Dinamarca é muito comum ver jovens bêbados e coisas como correr no lago. Bem, fiquem tranquilos, gente, isso é Dinamarca. É muito diferente da nossa realidade, nós não temos nada a ver com isso. Aqui é Brasil, lá é Dinamarca, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os jovens da Dinamarca são de uma forma e os jovens daqui são de outra. O diretor disse que queria entrar na mentalidade dos jovens e no subconsciente e entender como a essência da vida e tal. E por isso essa frase sobre a juventude logo no início do filme. A filha dele era apenas uma jovem e ela bebia. Para ele aquilo era normal, porque de certa forma beber meio que já virou parte de uma cultura, não é mesmo? Tipo, quantas pessoas você conhece que bebem ou quantas pessoas que você conhece que frequentam ou frequentavam bares. Pronto, a essa altura a bebida já foi ingerida e ela ainda não teve efeito ou nenhum impacto positivo ou negativo, mas isso não por muito tempo. Muito bem, Marty decide ficar bêbado diariamente, inclusive bebendo no trabalho. Meu Deus, quem teve essa ideia, cara? E ele mostra pro Nicholas, o cara aquele carinha lá da festa, sabe? Que ele está testando a tal teoria, diz que tá funcionando. E o que esse Nicholas faz? Ele alerta pro amigo que isso é perigoso, que eles correm risco de virar alcoólatras. Que nada, bora beber e testar essa parada na prática mesmo. Enquanto eles tentam aplicar essa coisa, porque chamar isso de teoria eles fazem uma espécie de relatório onde eles relatam os níveis de quantos % eles estão bêbados e quais são os efeitos psíquicos e físicos que isso vai causar a eles. A meta era só 0,05%, né? A essa altura os vagabundos já estão em 1,2%. Então, uma pausa para uma cena que é muito boba, mas eu admito que eu ri bastante da primeira vez que eu vi, que é do cara batendo a cabeça na parede enquanto ele tá chapado. Cara, essa cena é muito boa. Bem, é logo depois dessa cena do filme em que o professor faz uma pergunta para um aluno antes de explicar a aula, que é:
quanto você bebe por semana? E o aluno responde, eu bebo em torno de 50 doses, é uma semana boa mesmo. Esse jovem. Vamos lá, a filha do diretor tinha lido a história enquanto ela estava numa viagem para a África e ela tinha amado. Mas algo bem pesado, digamos assim, aconteceu e fez com que esse filme se tornasse muito, muito além do que pura bebedeira entre amigos. Vamos lá, o filme continua e os marmanjos continuam suavão em suas perspectivas. Vamos lá, o filme continua suavão e os marmanjos continuam suavão em suas perspectivas. Filme continua suavão e os marmanjos continuam... Tá, vamos lá. Filme continua suavão e... Filme continua, os marmanjos estão suavão em suas respectivas jornadas de autodescoberta de como o álcool é incrível, né, rapaziada? Tão incrível que um deles fica tão bêbado que pula no mar e faz outro voltar de cueca pra casa e o outro brigar com a mulher e o herói da nossa história simplesmente dormir no chão da rua. E ele também briga com a mulher. Pois é. Bom, depois da quantidade de merda que aconteceu, eles param o experimento, certo? Certo? Errado. Eles continuam enchendo a cara. Não, brincadeira. Eles param sim. Segundo o relatório deles, eles correm muito risco de alcoolismo. Bem, nós o público só achamos que isso estava meio óbvio desde o início do filme, né? Mas beleza, tudo bem. A gente finge demência e continua ao lado dos caras, apesar de eles terem estragado as suas vidas com algo que poderia ser claramente evitado. Bem, alguns dos caras, vou chamar eles de caras mesmo para eu não ficar falando o nome deles toda hora, observam que fizeram merda e tentam continuar suas vidas profissionais depois de terem estragado tudo. Nós acompanhamos, por exemplo, o personagem do Mads Mikkelsen, não sendo um professor ultra cool que ele tanto queria ser, e como o personagem do Mads Mikkelsen é a nossa porta de entrada para a história, ele serve para representar basicamente o que está acontecendo com todo mundo que forma a base dessa história. Então dá para subentender que o que acontece com ele é basicamente equivalente ao que está acontecendo com os outros. Então o que acontece é que o personagem do Mads basicamente representa os seus amigos nesse filme, menos um, Tommy, que acabou se entregando de vez pro álcool e morre no final, enquanto os alunos da escola onde os personagens principais trabalham se formam. Bem, depois do enterro do amigo, todo mundo se senta numa mesa em uma das cenas mais interessantes do filme, porque ao se sentar, tipo, todo mundo junto, a câmera ela só se afasta um pouquinho e mostra que dos 4 ali tem apenas 3 e você acaba sentindo algo de estranho na cena pelo fato de só ter 3, e isso faz com que você entre na cabeça dos personagens que estão sentindo falta do Tommy. Então todos eles conversam sobre algumas coisas que dão indícios de que suas vidas estão aos pouquinhos voltando a caminhar para um lado decente, digamos assim, e que eles provavelmente estão saindo do fundo do poço. Enquanto isso, a ex-mulher do Martin envia uma mensagem para ele dizendo que tá sentindo falta dele, dizendo que quer reatar com o relacionamento, e ele sai do bar todo piruleta e então começam a dançar ao som de What a Life. Com todos os alunos impressionados em volta até que ele pula no mar e tela preta, os créditos aparecem. E é isso. Bem, qual é o objetivo desse filme afinal? Tá, vamos lá. Não, o filme não é sobre bebedeira entre amigos. Quer dizer, um pouco, talvez, muito na verdade, mas não é esse o verdadeiro sentido do filme. Resgatando o que eu tava falando há pouco tempo atrás, algo trágico aconteceu para que esse filme tomasse
um rumo bem diferente, se tornasse muito mais do que uma simples bebedeira. Quando o filme acaba, aparece escrito na tela, para Ida. Você lembra desse nome, certo? Pois é, o diretor do filme estava na Bélgica quando ele recebeu a notícia de que um trágico acidente tirou a vida da filha dele de apenas 19 anos. Okay, so we wanted to make a film that celebrates life. And 4 days into shooting, the impossible happened. An accident on a highway took my daughter away. Someone looking into a cell phone. Tipo, caramba, a garota tinha 19 anos. Isso mudou tudo pro Winterberg. Ele então decidiu que sua filha não gostaria de que o filme não fosse feito por causa dela. Então, o diretor decidiu transformar esse filme, segundo ele, em um filme de afirmação da vida. O filme é de fato isso. Tipo, óbvio que ele toma a liberdade de falar sobre o alcoolismo e sobre como isso pode ser perigoso, mas se você for olhar nas entrelinhas, é um filme que fala sobre a vida e como a vida é boa. Tanto que as cenas onde o personagem principal está de fato feliz e não tendo uma ilusão de felicidade são nas cenas em que ele tá sóbrio. E quando a bebedeira é abordada, as coisas funcionam como se fosse uma montanha russa. A ilusão de que tudo está melhor vai aumentando, até que de uma hora para outra o filme puxa o teu tapete e tudo vem abaixo. E a cena final onde o Martin tá dançando nada mais é do que o filme novamente reafirmando essa mensagem. Lembram da frase que estava logo no início do filme, aquela sobre a juventude? Então, a dança no final do filme lembra os tempos em que todos eles eram jovens, o tempo em que todos eles eram felizes. Mas esse final nos mostra que isso não depende da idade e muito, muito menos do álcool. Nessa cena, apesar de um monte de gente estar com champanhe em volta, o protagonista está sóbrio. E nada mais importa do que dançar e aproveitar o momento. Aproveitar mais uma rodada. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a night, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Oh, nowhere I'm in 5, but I'm young and alive. What good thing I'm saying, what a lie. Opa, e aí eu tô de volta aqui pra dizer que se você chegou até aqui é porque de alguma forma você gostou desse vídeo, então já aproveita e já dá o like que vai me ajudar bastante, ou não também, sei lá, faz o que você quiser, a escolha é sua. Se inscreva no canal também se você gostou do conteúdo, e eu não sou muito de analisar filme, eu nem sou tão bom nisso, mas dessa vez eu tentei, pelo menos tentei porque eu realmente gostei muito de Another Round e eu queria muito falar sobre. Eu vou deixar aqui também na descrição o link de algumas coisas que eu usei como fonte para fazer esse vídeo. Bem, eu acho que é isso, então valeu e até a próxima.